Muito bem, senhores, hoje terça-feira, dia 27 de julho de 2010, estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores, e começamos falando de um dia que começou com um viés negativo, futuros apontando para um dia de queda, mas no decorrer do pregão, principalmente nas bolsas dos Estados Unidos, a gente teve uma recuperação e um viés que acabou se mostrando bastante positivo. O Dow Jones fechou com alta de 0,97%, o S&P 500 fechou com alta de 1,12%, e o que levou a essa mudança de humor no meio da manhã, de um dia quase propenso à realização de lucros para um dia de valorização mais forte, substancial, foram os dados das vendas de casas novas lá nos Estados Unidos, que haviam caído de uma maneira muito importante na medição referente a maio, e agora nos dados de junho a gente teve uma recuperação muito forte, uma recuperação bem acima daquela que o mercado esperava, e isso então animou as bolsas e a gente teve esse dia bastante positivo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o nosso mercado segue sofrendo com o baixo volume, depois de alguns dias com um volume um pouquinho mais consistente na semana passada. Voltamos ontem para casa dos 4 bilhões de reais, fechamos o dia com 4 bilhões e 100 milhões de reais, um volume bastante reduzido e que acabou fazendo com que o nosso índice não tivesse um desempenho mais importante. Acabamos fechando com uma alta de apenas 0,18%, as ações do setor de siderurgia, aí com algum destaque, as ações da Petrobras também apresentando alta, enquanto as ações da Vale do Rio Doce ficaram mais perto da neutralidade. O que segue chamando a atenção, o nosso risco país caiu ontem para 200 pontos, estamos aí já nos patamares mais baixos da curva de risco país no passado recente. Ainda podemos cair um pouco mais antes de atingir o nosso mínimo, mas esse também é um bom sinal de mercado menos avesso a risco, mais favorável ao investimento em renda variável. Hoje nós temos um dia de indicadores econômicos bastante importante nos Estados Unidos. Agora às 10 horas sai o Case-Shiller, que é o indicador de preço de casas a medir lá nos Estados Unidos, e às 11 horas a gente tem a confiança do consumidor medida pelo Conference Board. O mercado espera uma queda em relação à medida passada. Vamos lembrar que quando o Conference Board divulgou a confiança do consumidor no mês passado, o número veio muito pior do que o mercado esperava, e a gente teve aquele final de mês devolvendo toda a alta acumulada. Não me parece que vai acontecer a mesma coisa hoje, até porque o mercado já está colocando um viés um pouquinho mais negativo, já esperando até uma piora no quadro de confiança do consumidor. Ainda assim é um indicador com muito potencial para interferir nos rumos da Bolsa, principalmente se surpreender positivamente, né? Aqui no Brasil, nenhum indicador mais importante. A gente teve do lado corporativo na noite de ontem a divulgação dos resultados da Marisa, das lojas Marisa, que apresentou um lucro de 54 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 23,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA, o resultado operacional medido pelo EBITDA, foi de 102 milhões, também um crescimento aí na casa de 25%. A margem operacional da empresa também teve um crescimento, que é sempre positivo aí no setor de varejo, ficando em 24,6%. E o mais interessante disso tudo foi que a receita não cresceu na mesma proporção, cresceu apenas 18%, ou seja, a empresa de fato conseguiu entregar maior eficiência operacional. O mercado, que já vem valorizando bastante as ações da Marisa nesse ano, uma das maiores altas da Bolsa, tende a gostar dos resultados, e a gente acredita aí numa boa resposta da Bolsa ao balanço aí do segundo trimestre da Marisa. E assim, meus caros, nesse dia onde os futuros apontam para um viés de alta, o Dow Jones futuro subindo 0,52%, o Ibovespa 0,52% de alta também,
Então, ao que tudo indica, o mercado hoje começa positivo e tudo vai depender do que vai acontecer às 11 horas quando sair os dados da confiança do consumidor americano. Se a gente tiver um número mais dentro do esperado e eventualmente com uma surpresa positiva, a expectativa é que a alta desses mercados futuros se confirme, se consolide e a gente tenha um dia bastante positivo hoje. Se porventura a confiança do consumidor decepcionar, aí eu acredito que a gente tem bastante espaço para uma realização de lucros, principalmente nas bolsas americanas, em virtude de toda a alta que já vem se acumulando aí nos últimos dias. A bolsa brasileira já caminha para 8% de alta aí nesse mês de julho, né? E assim, então, nesse ambiente que começa amanhã mais positivo, mas tem um desafio importante às 11 horas, é que eu termino aqui o nosso warm-up de hoje. A gente se encontra amanhã. Um grande abraço a todos.